Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a consulta do enfermeiro do trabalho, certo? Primeiro processo de enfermagem, a consulta à saúde do trabalhador ou colaborador. Então vamos lá. O processo de enfermagem é o método através do qual essa estrutura é aplicada à prática da enfermagem. O processo de enfermagem pode ser definido em termos de três grandes dimensões: propósito, organização e propriedades. O processo de enfermagem é sistemático, intencional, dinâmico, interativo, flexível e baseado em teorias. Sua sistematização, ela pode ser assim definida: histórico de enfermagem, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Certo? Agora, o problema, gente, é porque quando a gente está em uma indústria, certo? A gente vai ter que ter aquela visão muito hospitalocêntrica. Nós vamos pegar muito a questão mesmo preventiva, de orientação, de palestras, certo? Então, segundo Pereira e Galbraith, em 95, é a atividade de deliberação racional da enfermeira ou do enfermeiro que resulta da utilização de metodologia própria no atendimento ao cliente externo. Constitui-se uma atividade diretamente dispensada ao cliente em grupo. Questão do exame físico, estabelecimento de relações de confiança e objetivos complexos, imediatos e imediatos, com ênfase na prevenção. Vou voltar aqui um pouco. Então, iremos interagir com o colaborador de forma global e individualizada, identificando problemas, planejando, prescrevendo, executando e avaliando cuidados que contribuam para a promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo. A utilização do processo de enfermagem da consulta deve se adequar à relação trabalho, saúde e adoecimento, para que efetivamente contribua para a qualidade de vida do colaborador. Caso contrário, corre-se o risco de adotar as mesmas posturas clínicas de cuidados dominantes em outros setores assistenciais. Por ocasião do exame admissional, faz através da entrevista, do exame físico e da observação, o histórico de saúde do candidato e a coleta de informação do trabalhador, da família e comunidade. Na fase de diagnóstico de enfermagem, analisa e interpreta os dados colhidos, os problemas de saúde real ou potencial e as preocupações que serão a base das intervenções de enfermagem. A partir da consulta, estabelece uma rede de encaminhamentos relacionados às necessidades identificadas. A equipe multidisciplinar entra em ação no sentido de atingir a integralidade dos processos envolvidos na qualidade de vida e de trabalho, através de uma abordagem interdisciplinar. As fases de planejamento, implementação e avaliação do processo de enfermagem e as agendas de consultas no campo da saúde do trabalhador no âmbito da empresa serão desenvolvidas em etapas distintas. As ações serão encaminhadas individualmente ou em grupo, conforme as necessidades. A avaliação periódica de saúde é um foco importante para as atividades de consulta e registro sistemático da situação de saúde dos trabalhadores. Na situação de consulta, a relação enfermeira-trabalhador deve proporcionar a ação-reflexão. Os aspectos centrais nesta intervenção devem considerar os pontos a seguir indicados. Na consulta da relação enfermeira-trabalhador, deve proporcionar a ação-reflexão. Os aspectos centrais nessa inter-relação devem considerar os pontos a seguir indicados. Em relação aos estressores, em relação aos recursos, em relação aos métodos de enfermagem. Em relação aos estressores, identificar a história pessoal e laboral, os fatores nocivos e classificar aqueles reconhecidos ou identificar a possibilidade de nocividade em conjunto com o trabalhador. Os recursos, identificar e modificar os recursos disponíveis no âmbito de trabalho, por meio da ação conjunta, com o auxílio de uma equipe multidisciplinar. As metas, visar e fortalecer as defesas do cliente através da educação e desensibilização do trabalhador aos estressores e o evitamento dos estressores, e fortalecer os fatores individuais de resistência.
A partir desta base, adotamos as perspectivas, né, da consulta como atividade de deliberação racional e legal, que vai ao encontro de uma metodologia de ação conjunta entre enfermeiro e trabalhador, e que utiliza o processo de enfermagem de forma a identificar a relação trabalho, saúde e adoecimento e propõe intervenções. Esta perspectiva potencializa as atividades educativas e transformadoras das práticas e dos comportamentos sociais, resgatando elementos necessários às intervenções profissionais. A consulta de enfermagem é uma entrevista clínica e é uma das facetas mais importantes da relação enfermeiro-paciente ou enfermeiro, no caso, colaborador, certo? Eu quero que você tire um pouco mais a questão paciente, cliente, né? E perceba mais a questão do colaborador, certo? Porque numa entrevista de emprego, né? Você tem que ir na intenção de que você é um colaborador, apesar de você, naquele momento, para ele, né, ser um paciente, ou para ele. Mas coloque na sua cabeça que você é um colaborador, certo? Então, quando você tiver como técnico de enfermagem verificando sinais vitais, não é paciente, é colaborador, certo? Cuidado, porque na hora da entrevista você pode reprovar, porque você está falando paciente. Aqui eu tirei da literatura, e na literatura não tem, assim, enfatizando colaborador, né? Ele trata todo mundo como um paciente, né? Só que a gente tem que distinguir isso na prática. E é por esse processo que é estabelecida a qualidade de vida e obtenção de informações importantes para a avaliação completa de saúde do trabalhador. O conjunto de dados obtidos pelo enfermeiro é idealmente um complemento daquele obtido por outros membros da equipe de saúde, embora focalize as preocupações da enfermagem relativas ao trabalhador. Nas considerações sobre a coleta de dados, sempre que forem obtidas informações de uma pessoa, esta tem o direito de saber por que as informações estão sendo solicitadas e como elas serão usadas. Por esta razão, o enfermeiro não só identifica o seu papel durante a consulta, como também explica com clareza a série de perguntas que o examinador irá fazer. Então, segundo Bruno, o papel do enfermeiro na provisão do atendimento está continuamente se modificando. O alcance da prática de enfermagem inclui não só aquelas funções para as quais o enfermeiro é tradicionalmente preparado, como também muitas atividades anteriormente reservadas aos médicos. Toda avaliação de saúde, particularmente na história, o interesse se volta para os padrões psicossociais e culturais do paciente. São explorados em profundidade em seu ambiente interpessoal, né, e físico, bem como o estilo de vida e as atividades de vida cotidiana e ocupacional. Concluída a entrevista, registrados os dados na ficha ocupacional ou no prontuário do trabalhador, colaborador, né, deve ser mantido em um lugar seguro, só sendo colocado à disposição daqueles profissionais de saúde diretamente envolvidos no atendimento ao trabalhador. Este é outro método de assegurar o caráter confidencial e manter um padrão elevado de atendimento de enfermagem e da conduta profissional. Então, a queixa principal é o problema que fez o trabalhador procurar ajuda. Perguntar como, o que o traz procurar no ambulatório ou centro de saúde hoje. Ou pode ser que o check-up, como os exames de rotina, como admissional periódico, mudança de função admissional, o exame físico é útil, mas revela geralmente manifestações que são consequentes esperadas da história obtida. Ocasionalmente, as informações laborais e radiológicas podem ser úteis. Solicitar ao trabalhador informações caso ele tenha conhecimento sobre o último exame físico, raio-x de tórax, eletrocardiograma, exame oftalmológico, exame auditivo, exame odontológico, preventivo e mama, sexo feminino. O paciente é então entrevistado a respeito das doenças anteriores, mesmo que a resposta seja negativa ou positiva. Quando o trabalhador é visto pelo enfermeiro pela primeira vez em certas situações de emergência, o primeiro requisito é a obtenção de um conjunto de dados. O enfermeiro pode ser responsável por todos os dados, por parte desses dados contendo os seguintes componentes: dados pessoais, o informante, queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, história familiar e revisão dos sistemas de perfil do trabalhador. As informações pessoais ou de identificação introdutórias ajudam a colocar um contexto grande que deve incluir nome, idade, sexo, raça, local de nascimento, estado civil, profissão e religião.
o informante. O trabalhador sempre vai dar as informações para o entrevistador, obedecendo a ordem nas perguntas feitas, sendo que o enfermeiro entrevistador avalia a fidedignidade das informações. É razoável que o entrevistador tire as conclusões e incorpore-se ao prontuário. A queixa principal, com frequência, o trabalhador tem mais de um problema e, portanto, mais de uma queixa principal. Estas são relacionadas em termos das prioridades e exploradas com entidades separadas, quando constitui problemas distintos ou problemas adquiridos dentro da empresa na área da saúde ocupacional. História da doença atual. A exploração dos fatos relacionados a uma doença atual requer frequentemente conhecimento substancial de fisiopatologia e da história natural da doença. A história de qualquer doença é o fator individual mais importante para ajudar o profissional de saúde para fechar um histórico de doença ocupacional. Em certas situações, cabe ao enfermeiro na área da saúde ocupacional estar solicitando estes itens extras, como os exames de imagem e sangue para validar e, junto com o médico do trabalho, fechar o diagnóstico da história da doença atual. No ato da entrevista, ocorrem informações e preocupações subjacentes que a induziram a procurar a atenção profissional. Manifestações associadas são sintomas que ocorrem simultaneamente à queixa principal. A presença ou ausência de doenças, de sinais associados, pode esclarecer a origem e extensão do problema, bem como o diagnóstico. Então, segundo o autor Bates, a história da doença atual trata-se de um relato com narrativa cronológica e clara dos problemas que levam o trabalhador a procurar o serviço de saúde. Ainda deve incluir no problema as circunstâncias de uma instalação, suas manifestações clínicas e tratamento. Os sintomas devem ser descritos em termos como localização, qualidade, quantidade, tempo, circunstâncias em que ocorrem, fatores agravantes e manifestações associadas. Os dados relevantes obtidos no prontuário, tais como os laudos e exames laboratoriais, também pertencem ao histórico de doença atual. A ocorrência dentro da família de qualquer uma das seguintes condições: diabetes, tuberculose, cardiopatia, hipertensão, acidente vascular, neuropatia, câncer, artrite, anemia, epilepsia ou outros sintomas semelhantes, podem ajudar no fechamento do histórico familiar. A história patológica pregressa o estado geral de saúde de maneira geral, é percebida pelo trabalhador e examinador como consequência das doenças na infância, tais como sarampo, rubéola, cachumba, coqueluche, varíola, febre reumática, poliomielite. Em seguida vêm as etapas do histórico da vida adulta, como as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, câncer. Dá valor também nas doenças psiquiátricas, acidentes, traumatismos, cirurgias, uso de álcool ou drogas e hospitalizações. Revisão dos sistemas, perfil do trabalhador. O perfil do trabalhador começa com uma breve história de vida, com perguntas sobre o local onde trabalha, situações de higiene pessoal e hábitos diários junto à família, situações econômicas, formação educacional. Outro fator importante é a condição do trabalho que a empresa oferece e o grau de satisfação do trabalhador. Em detalhe, também incluir neste perfil influências culturais, relações familiares e amigos. Elas são presentes, elas são expressas, quer dizer, pela linguagem, pela maneira de se vestir, pelas escolhas alimentares e pelo comportamento pessoal. Nas noções de saúde e doença, já na seção do estilo de vida do perfil do trabalhador, dá ao enfermeiro a oportunidade de obter informações sobre os comportamentos relacionados à saúde. Esses comportamentos incluem padrão de sono, exercício, sexualidade, nutrição, vícios como fumar, beber e até o uso de drogas ilícitas, Histórico familiar, idade e estado de saúde ou idade e causa de morte de parentes em primeiro grau e em segundo grau. São obtidos para identificar as doenças que podem ser hereditárias, transmissíveis ou ambientais. A avaliação de enfermagem, a entrevista técnica e a consulta de enfermagem inclui a primeira parte, a anamnese ocupacional, o enfoque geral no tabagismo, em atividade física, alimentação, verificar anotar peso e altura, PA, pulso, o enfermeiro técnico, enfermagem, supervisionar, organização dos exames orais, enfermeiro técnico supervisionado pela enfermagem, avaliar a caderneta de vacinação, enfermagem e anotar na ficha, registrar no livro de ocorrências o atendimento de enfermagem, os profissionais de saúde, pedidos de PPD, atenção radiográfica, certo? Então, todos os profissionais de saúde têm que ter raio-x de tórax.
Então, atenção ao tópicos só é obrigatório para profissionais de saúde e docentes na área da saúde. Para outras categorias, obrigatórios são fumantes e ex-fumantes. Portaria do Ministério da Saúde, 453 de 98. E eu espero ter ajudado aqui vocês hoje um pouquinho a respeito da consulta de enfermagem, tanto para o nível técnico e as pessoas de orientação de nível superior. Isso aqui é uma parte, certo, gente? Na prática, você tem que adaptar muita coisa. Então, até mais e até a próxima aula.